agora, né? Eita, coisa linda, coisa boa estar aqui na casa do Senhor, estar de novo neste lugar abençoado. Pastora Cláudia, pastor Edson, obrigado por abrir as portas novamente. Irmã Ide. Cadê Leidinha, hein? Eu vi Leidinha cantando aqui. Ela tá por aí, né? Quando estava cantando coral, eu a vi aqui cantando. A nossa querida Amélia, nosso querido pastor Paulo. Essa família já mora no nosso coração. E eu estou muito feliz por estar aqui novamente nesta noite. E tem uma caravana aí comigo, vocês viram, né? Eu não ando sozinha mais, não. Pastor Dário comigo. Né, quando ele não pode vir, é porque ele está em algum compromisso ou está trabalhando. E louvo a Deus por ele me acompanhar. Não sei se ele dá conta. Eu pedi para o menino tocar ali. Pode ser, né? Ele é meu maestro. Pedi para ele tocar ali. Não sei. Vai lá, menina, vai lá. E está me acompanhando, gente. É uma honra ter a companhia dessas pessoas abençoadas. A minha tia Célia, meu tio Daniel. Minha tia Célia é irmã do meu pai, que já não está mais entre nós, não é? Mas ela mora no Pará, tem muitos anos, né? Em 84 que ela foi morar no Pará, tem muitos anos. E também está me acompanhando minha vice, né? Minha vice-líder ali das mulheres, a pastora Ana. A gente está ali, né, guerreando ali com um grupo de mulheres da nossa igreja. Aí está também a Luciana, faz parte da nossa equipe das mulheres. E a Rose. A Rose é uma grande amiga nossa. Levanta a mãe, Rose. E também está nos acompanhando. Não sei se tem mais alguém que veio, né, a convite lá da nossa igreja. E a nossa igreja é lá na Igreja Batista Aliança Eterna. É um ministério que nasceu, tem 9, vai fazer 10 meses, se eu não me engano. E é algo lindo que o Senhor nos deu. E essa turma boa estar ali, trabalhando conosco. E hoje pela manhã, lá na nossa igreja, a Igreja Batista Aliança Eterna, foi a consagração. Esteve conosco ali ministrando a palavra a nossa missionária Edilene. Foi o céu aberto. Eita, a gente está até agora se alimentando, Edilene. Deus te abençoe, viu? E é um prazer estar aqui nesse congresso de mulheres, nesse aniversário do Grupo das Mulheres, aonde o tema é Mulheres Avivadas pela Palavra, né? E o que será esse avivamento de Deus na nossa vida, né? Me peguei perguntando, tá em ré, né, Dário? O que pode Deus fazer? Mudar todos os planos. Se você quiser sentar, pode sentar. Fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teus sentimentos e avaliar tua reação. Olha só. E se ele não fizer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio desta tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se ele não fizer matar a Faraó, te levar lá pro deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que a gente faz? Questiona ou adora? Olha, questiona ou adora? Se ele nada fizer,
Eu uso a minha fé, questiona ou adora. Olha só. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio desta tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levá-la para o deserto e te deixa só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar. Se você vai adorar, fica de pé de novo, fica de pé. Questiona ou adora. Mulheres avivadas, questiona ou adora. Se ele é melhor adorar, né não? Eu prefiro, eita, eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso, eu prefiro adorar. Eita glória. Em pé do jeito que você está, abra a sua palavra, abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Depois que a gente escuta a Rívia cantando, aí cantar é um desafio, viu? Mas a gente é ousado, né? E a gente ama adorar o Senhor. Obrigado, pastor Dário. Esse maestro é maravilhoso mesmo. Obrigado, viu, banda? Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Me foi passado um tema: mulheres avivadas pela... Eita, vocês comeram cuscuz hoje, não? Mulheres avivadas pela... Isso. E está baseado aqui no texto de Abacuque, capítulo 3, o versículo 2, que vai dizer assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Amém? Vamos dizer nesta noite: ouvir a tua palavra. Diga assim: eu temi. Aviva, Senhor, a minha vida. Nós somos a obra do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, nesta noite, por esta oportunidade. Obrigado por esta casa, por esta família, por esta igreja, pelos pastores amados, pastor Edson, pastora Cláudia, bem como toda esta equipe, irmã Ideira, este coral abençoado. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar de novo neste lugar. Senhor, vem com graça sobre a minha vida, para que eu possa ministrar esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite para isso, que essa palavra que será designada, ela faça o efeito pelo qual ela estará sendo enviada.
Senhor, cativa a nossa mente a Ti. Rendemos a Ti o nosso coração. Que nesta noite, Senhor, nada, Pai, venha nos roubar de adorar o Teu nome, de compreender a Tua palavra. Assim eu oro a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Senta aí dando glória a Deus. E quando me foi passado esse tema, né, mulheres avivadas pela palavra, antes da gente primeiro falar sobre esse avivar do Senhor, esse avivamento do Senhor, vamos falar um pouquinho sobre o profeta Abacuque, não é? Este homem que Deus usou de uma forma tremenda para profetizar a nação de Judá sobre a invasão da nação babilônica. Não foi uma tarefa fácil. Preste atenção, olhe para mim agora, para que você possa compreender o que Deus quer falar conosco sobre este tema, mulheres avivadas pela palavra, e por que não dizer, uma igreja avivada pela palavra. Este momento que o profeta Abacuque viveu, tanto em profetizar como ver a queda da nação de Israel, a imoralidade, a idolatria, o descaso com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, em ver essa desigualdade social, em ver as pessoas levantando altares a deuses como Baal, como Moloque, queimando seus próprios filhos. Por isso que a Bíblia diz que ele foi contemporâneo de quem? De Jeremias, de Sofonias, de Ezequias, de Daniel. E o contexto que esses homens viveram, a nação estava exatamente nesse declínio espiritual. E era um declínio tão terrível que Deus usa o profeta Abacuque para dizer lá no capítulo 1 e o versículo 6, que Deus iria suscitar os caldeus, uma nação que era pavorosa, uma nação que era terrível, uma nação que entrava, que invadia para tomar aquilo que eles não haviam construído, uma nação perversa, era a nação dos caldeus, uma nação que não tinha piedade quando entrava em uma cidade, quando sitiava uma cidade. Não eram pessoas que tinham compaixão, pelo contrário, eles eram frios nas suas ações. E neste momento Deus levanta o profeta Abacuque para trazer esta profecia sobre a nação de Judá, que Deus levantaria os babilônios, os caldeus, para invadir aquele lugar. E neste intervalo que Abacuque está profetizando, a sua profecia não demora muito a se cumprir. Abacuque, ele vive alguns conflitos esses que ele vai duvidar de que Deus o escuta. Ele vai dizer assim: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? E o segundo conflito que ele vai entrar, conflitos internos, porque Abacuque vai dizer assim: Deus, a violência está aí, eu vou clamar, até quando eu vou clamar violência? E o Senhor não vai trazer salvação. Então existia um caos estabelecido ali, e este homem, ele vendo tudo aquilo, ele começa a orar, ele começa a clamar, mas Deus não dá uma resposta imediata. Deus não traz uma satisfação aos ouvidos de Abacuque. E por causa disso, Abacuque, ele se angustia. Ele diz: Deus, eu vou ficar clamando e o Senhor não vai ouvir. E ele diz: Deus, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai trazer salvação? É mais ou menos assim. Vamos abrir aqui um leque para a gente poder compreender o conflito que este homem estava vivendo. Você estar vivendo dias muito difíceis, você ser um homem, uma mulher escolhida por Deus para grandes missões, e você não ouvir resposta de Deus para aquilo que você está clamando. É como se você não tivesse alinhado a quem Deus é e ao que Ele te chamou para ser.
E quando você diz, Senhor, quanta violência, não há nada, que ninguém faz nada, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Ele estava dizendo assim, Deus, tu estás aonde? Que não há uma resposta, não há uma ação tua imediata. Mas nesses conflitos todos que Abacuque está vivendo, ele diz assim, eu me colocarei na torre de vigia. Quando Abacuque diz assim, eu me colocarei na torre de vigia, vou assumir meu lugar, eu vou assumir a minha posição. Em meio a todos esses conflitos que ele estava vivendo, essas crises que ele estava vendo, que a nação estava enfrentando, ele diz assim, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou me colocar nessa fortaleza aí, porque Deus vai me responder. Quando ele faz isso, preste bem atenção, nessa introdução que eu estou trazendo para você. Quando Abacuque diz assim, eu vou me colocar na torre de vigia, isso significava que, mesmo ele vivendo aqueles conflitos, ele acorda para a sua identidade. Ele acorda no meio dos conflitos que ele está vivendo, para saber quem ele era. Ele diz assim, eu vou me colocar na torre de vigia. Quando o Abacuque diz assim, eu vou me colocar na torre de vigia, ele estava dizendo assim, eu sou um profeta que fui chamado para algo em Deus, e eu preciso me posicionar, mesmo eu vivendo as minhas crises interiores, eu me colocarei na torre de vigia. Se colocar na torre de vigia, quando ele diz isso, ele recobra quem ele é. Ele desperta para saber quem ele é. Quando nós, em meio a crises, descobrimos quem somos, é um grande passo. Por quê, pastora Neide? Porque quando você descobre quem você é, automaticamente você também vai saber quem é Deus. Não é? Se eu sei que eu sou profeta, eu sei que tem um Deus que me comanda, que me governa, que fala comigo, que responde, que se posiciona, que trabalha e algo mais. Não fará nada sem antes me contar, porque eu fui chamado para ser o seu representante. Então eu quero liberar essa palavra aqui nesta noite, para essa igreja que está aqui. As crises são reais. Existem mesmo, irmãos, conflitos dentro de nós. Quando vemos as coisas e o caos se estabelecendo, a idolatria chegando, a imoralidade chegando. E agora eu quero trazer uma palavra, viu, pastora Cláudia? Não é o que está acontecendo lá, é a calamidade que começa a acontecer aqui. Porque aquilo não estava acontecendo na nação dos caldeus, dos babilônios. Aquilo estava acontecendo na nação de Israel, no meio de um povo que foi separado, que foi instruído por um Deus vivo, como andar, como viver. Não levante altares a outros deuses. Então o caos e a crise não estava lá fora, estava dentro da nação escolhida por um Deus vivo. E quando eu estava preparando essa mensagem nesta madrugada, Deus me dizia, o caos não está lá fora. O caos se estabeleceu dentro da nação de Israel. Mas esse homem diz assim, eu me colocarei na torre de vigia. Ele recobra quem ele é. E automaticamente ele recobra quem Deus também é. Se em meio ao caos você não respirar para descobrir quem você é, nada acontecerá. Mas se você respirar, recobrar o ânimo e dizer, peraí, deixa eu tomar meu lugar aqui, deixa eu ir para essa torre de vigia. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 17, que existia uma crise dentro da nação, por causa do rei Saul. Um homem que perdeu o seu chamado, porque quis fazer tudo como quis. Agora estão lá há 40 dias, né? Mais de 40 dias. Um gigantão afrontando
e dizendo para eles: não precisa do exército, só quero um. E amedrontando todo mundo com uma única palavra: eu não preciso do exército todo, eu só preciso de um homem que lute comigo. Quando nós não sabemos quem nós somos em meio às crises, nós ficamos paralisados. Achamos que de fato não temos o que fazer. Achamos que de fato não há nada que eu possa fazer. E vamos recuando, e o inimigo avançando, e a gente ali paralisado com medo. Mas a Bíblia diz que vem um menino com uma incumbência. Não era ir para a guerra, era levar comida para o seu irmão e ter notícia deles. Levar comida lá para aqueles guardas, para ter notícia do seu irmão. E quando ele vê aquela cena, aquele homem gritando e dizendo o que estava dizendo em afronta, ele diz: mas o que é que vão fazer com esta pessoa? A pessoa que derrubar esse homem, o que é que vão fazer? Qual é a recompensa? E ele repete, ele diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi olha e diz assim: quem é esse circunciso? Davi está dizendo: vocês não sabem quem vocês são. Ele pode ser o tamanho que ele for. Vocês fazem parte de um exército onde quem é o general de guerra é o Deus dos exércitos. Aí Davi vê que ninguém se posiciona e ele diz: eu vou. Mas você vai? Eu vou. Claro que eu vou. Mas você não pode? Eu vou. É tempo, irmãos, de você tomar o seu lugar. Ninguém vai. Não... Levante. Se posicione. Alguém vai dizer que você não pode, que você não tem condição, você não tem tamanho. Alguém vai dizer: o tamanho do problema é muito maior. Ele é o homem de guerra desde a mocidade, você não é. Se você souber quem você era em Deus, você não fica amarrado no lugar. Diga assim comigo nesta noite. Diga assim comigo: eu preciso respirar, recobrar na minha mente quem eu sou em Deus e quem é o Deus que eu estou servindo. Primeira verdade que eu queria trabalhar aqui nesta noite com vocês: o que promove o avivamento de Deus na nossa vida? Diga assim comigo: o que promove o avivamento de Deus na minha vida? Nós precisamos entender uma coisa aqui: que esse avivar significa reanimar novamente. Esse avivar que o profeta Abacuque está dizendo, quando ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra, ele está dizendo assim: Senhor, faz ter vida novamente, anima novamente, reanima, Senhor, novamente. O que faz Deus executar o seu avivamento na nossa vida? Não se espante com o que eu vou lhe dizer. O avivamento de Deus, ele é executado mediante a grandes calamidades. Não se espante com essa palavra. O avivamento de Deus, ele é executado mediante a grandes calamidades. O que é, pastora Neide, uma calamidade? Acontecimento que acarreta destruição. Pastora Neide, como assim? Deus vai executar um grande avivamento. Por isso que esses dias eu tenho conversado com o Senhor e a gente tem dito assim: Deus, o que é isso que está acontecendo, Senhor? Senhor, a igreja parou, a igreja deixou de vir, as portas se fecharam. Senhor, o que é que está acontecendo? É tanta morte, perdemos tantas pessoas. Senhor, agora os crentes vão esfriar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite: Deus executa o seu avivamento em tempo de calamidade.
Como assim, pastora Neide? Deus vai suscitar avivamento quando tudo parecer que não tem mais jeito, quando tudo parecer que acabou, quando os babilônios entram, quando eles executam destruição, quando eles executam cativeiro. Há um tempo que Deus vem e Deus agora diz: agora vou eu fazer uma coisa nova. Foi o que o profeta Isaías disse: não considere as coisas antigas nem passadas. E ele vai usar o profeta Isaías justamente sobre a restauração da nação. Eis que eu faço uma coisa nova. Calamidade não é sinônimo de perda para Deus. Calamidade é onde Deus vai agora executar o seu plano de restauração, de reavivar novamente e de trazer aquilo que está de fato dentro do seu coração. Eu queria trazer essa palavra aqui para você nesta noite. Mas pastora, por que é que Deus vai trazer o avivamento em tempos de calamidade? Porque Deus é especialista em permitir a destruição para depois Ele mesmo restaurar aquilo que foi destruído. Deus é especialista. É por isso que Ele usa a calamidade para mostrar que Ele tem poder de refazer dentro da sua casa aquilo que parece que não tem mais jeito. Nossa mente não compreende como a mente de Abacuque não compreendeu. A mente de Abacuque não conseguiu captar tudo aquilo. Ele olhava para aquela destruição dos babilônicos, dos caldeus. Ele dizia: Deus, o que é isso aqui? Por que o Senhor está permitindo tudo isso? Eles entrando, destruindo tudo, devorando tudo. E Deus, olhando para Abacuque e dizendo assim para ele: vou te responder. E Deus responde para Abacuque sobre os ais causado para os caldeus. Ai daqueles que entram, que destroem. Eles entraram, Deus permitiu mesmo. Mas não significa dizer que Deus não tem, irmãos, uma solução para aquilo que Ele permitiu vir o caos. Por isso que eu digo a você aqui nesta noite: Deus, Ele promove um avivamento. Deus, Ele promove, irmãos, de sermos reanimados novamente nas nossas calamidades. Não se esqueça, quando você estiver vivendo dias de destruição, você olhar dentro da sua casa, você olhar o seu contexto familiar, filhos, netos, você olhar assim: meu Deus, não tem mais jeito. Não é verdade. Coloque você a mão no seu coração e diga: epa, não tem jeito para mim, eu que não sei fazer, eu que não sei arrumar. Mas o meu Deus, Ele é especialista. Enquanto tudo está destruído, devastado, Ele tem o poder de apenas uma palavra. É apenas uma palavra, tudo se reorganizará novamente. Você não vai entender, eu também não entenderei. Isaías 55 vai dizer assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. Irmãs, para um pouco aqui. Para um pouco aqui. Assim como os céus é mais alto do que a terra, você consegue de fato alcançar essa altura? Não consegue. Deus vai dizer: assim são os meus pensamentos. Como eu trabalho, como eu organizo, como eu coloco as coisas no lugar, na sua visão está tudo fora. Na verdade, irmãs, a idolatria, a imoralidade já tinha colocado as coisas fora do lugar. E aparentemente parecia que estava tudo tão bonito, tudo tão organizado, tudo tão ornado. Aí Deus diz assim: vou eu fazer uma coisa aí.
Você sabe quando Deus permite a calamidade, é porque Ele ainda tem interesse em alguma coisa. Você sabe que quando Deus permite a calamidade, é porque Ele ainda tem interesse em alguma coisa. Quando Ele não tem interesse, Ele não se preocupa e Ele larga e abre mão. Mas quando Ele tem interesse, Ele olha e Ele diz: espera aí, parece que está tudo bonito. Vou permitir o vento vir, porque o vento vai mostrar tudo. Quando o vento tirar tudo do lugar e alguém vai dizer assim: que bagunça. Aí Deus vai dizer assim: tá não, agora começou a arrumação e a organização. Eita, levanta a mão aí nesta noite, em nome de Jesus, levanta a mão aí. Porque eu vim profetizar para uma igreja, eu vim ministrar a palavra para uma igreja, que ainda que você não compreenda os caminhos do Senhor, porque você talvez não vá mesmo entender, ainda que você não entenda os seus pensamentos, eu quero te dizer nesta noite, Ele vai se manifestar para você e vai te fazer entender o que é que Ele está fazendo. E Deus, pastora, como é que Ele organiza isso? Oséias, capítulo 6 de Oséias, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, oh, mas Ele mesmo liga tudo de novo. I never came to obvious. I never came to obvious. I never came to obvious. Tem coisas, irmãos, que dói. I never came to obvious. Que você se sente despedaçado e quebrado. I never came to obvious. Mas o Deus que faz a ferida é o mesmo que consegue colocar o bálsamo de Gileade. Eu quero liberar sobre tua vida aqui nesta noite. Recebe o bálsamo de Gileade, a cura nesta noite para corações que estão despedaçados. A cura de Jeová girar aqui nesta noite, aquele que vai sarar a tua ferida. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo arruma. Você já parou para pensar: olha, isso não está ali, mas o Senhor quer que eu diga. Você já parou para pensar que tem dores que a gente passa, e parece que ela nunca mais vai sarar? Mas você já viveu a experiência de apenas um dia, apenas um toque, apenas uma palavra, aquela dor é tirada e você se sente sarada? Deus está fazendo isso aqui nessa igreja. Deus está fazendo isso aqui. Eu não sei o que estará passando, mas não se espantem, apenas aguardem o que o Senhor estará a fazer. Há bálsamo de Gileade para aqueles que Ele precisou mexer. Há bálsamo de Gileade para aqueles que Ele permitiu viver dias de dores e angústia. Deixe Deus nesta noite passar o bálsamo aí, porque o Senhor está tocando
nas nossas emoções e muito mais, nas dores mesmo que nós vivemos, nas perdas que nós enfrentamos e passamos. Nesta noite o Senhor está passando bálsamo naquilo que não queria fechar nem cicatrizar. Nesta noite o Senhor está com o bálsamo sobre a tua vida. Ele está ligando e consertando essa dor e esta ferida. Diga assim comigo: há um bálsamo em Gileade. Há remédio em Gileade. Olha só, Deus promove esse avivamento em tempos de calamidade. E esse avivamento, ele é precedido pela palavra. Deus promove, executa um avivamento em meio a calamidades. E este avivamento, ele é precedido pela palavra. A palavra do Senhor diz que Abacuque, ele ouve o que Deus fala no capítulo 2. E ele olha, ele escuta tudo aquilo e ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. E o que significa algo que precede o avivamento? Esta palavra que vem antes desse avivamento significa dizer que no capítulo 12, o versículo 6, os 5 ais sobre os caldeus vai revelar a justiça de um Deus justo e reto, e tudo que Ele quer é nos resgatar novamente para Ele. Quando Deus ele fala no capítulo 2, no versículo 6, sobre os ais dos caldeus, Deus está dizendo para Abacuque: não se preocupe. Existem situações que eu farei e eu terei o encontro. Tem um versículo que foge minha memória, que diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor. Tem coisas que nós de fato não sabemos fazer. Tem coisas que a gente quer de imediato destruir. E Deus diz assim para Moisés, lá no livro do Êxodo, né? Acho que no capítulo 14, se eu não me engano. Deus diz assim para Moisés: diga ao povo que volte. Volte. Se acampe, estavam lá em Piairote, né? Se acampe ali junto do mar, lá em Piairote. Volte. Aí Moisés: mas Senhor, voltar. Voltar? Sim, diga ao povo que volte. Porque Faraó vai pensar que eles ficaram desnorteados e perdidos, e vai dizer assim: olha, ó, não foram nem muito longe. Olha que vergonha, vamos lá pegar eles agora, esses fracassados. Deus pega a astúcia do próprio homem de um coração duro e deixa ele vir sobre a tua vida. Deus diz assim: volta, rapaz, te humilha, tem nada não, volta um pouquinho aí, volta e fica aí. Aí Deus diz assim: eu vou dar um nó na cabeça de Faraó, porque ele vai dizer assim: eita, não sabe para onde vão, não sabe o que fazer, agora eu vou perseguir, vou trazer todo mundo de volta. Aí Deus diz: é aí que eu vou ser glorificado, é aí que eu vou executar a minha grande vingança sobre Faraó, e a terra inteira saberá quem é o Senhor. E foi desse jeito. Faraó vai atrás dessa intenção e desmerecendo e humilhando. Deus diz: vem, Faraó, vem desmerecendo esse povo. Este povo tem dono, eu sou o dono desse povo. Vem humilhando, vem dizendo que você vai acabar com eles. E a Bíblia diz que eles entram no mar. Faraó vai atrás, mas Deus cria situações que atrapalham o ir de Faraó. Deixa eu liberar essa palavra aqui para você nesta noite. O avivamento é precedido pela palavra do Senhor. Não se esqueça disso nesta noite. Aquilo que parecer que está acabado, se agarre ao que Deus está lhe dizendo, viu? Você vai começar a ser sacudido pelo aquilo que Deus está lhe dizendo. Aos seus olhos está tudo muito feio, mas Deus está dizendo assim: fique calmo, porque tem um monte de ai que vai surgir. Ai, 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 ai. Oh!
O avivamento é precedido pela palavra. Ezequiel 37. Deus levanta o profeta e diz assim: arrebata ele, mostra um vale de ossos secos. E diz assim: poderão reviver esses ossos? Ele diz: Senhor, só tu sabes, né? Aí Deus diz assim: então profetize para esses ossos. E ele começa a profetizar como Deus havia dito. A palavra precede o avivamento. A palavra vai reanimar novamente. A palavra vai chacoalhar novamente. E a Bíblia diz que está lá Ezequiel profetizando naquela visão. E depois que tudo acontece, Deus diz assim: assim eu vou fazer com a nação de Israel, assim eu farei. Então a palavra em Ezequiel 37 significa o quê? Esperança. Por quê? Porque eles disseram: nós fomos cortados. Não há nada que vá acontecer mais de bom por nós. O avivamento foi precedido pela palavra lá em Ezequiel, vindo como forma de esperança. Lá no livro do Jeremias, Deus diz assim para Jeremias: a nação estava num caos. Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque é lá que eu farei você ouvir as minhas palavras. E quando ele desce na casa do oleiro, que ele observa toda aquela situação, a obra que se quebra na mão do oleiro, aí Deus diz assim: olha aí, Jeremias, se este oleiro tinha o controle e tem sobre o que ele estava fazendo, eu não tenho, não? Ô, gente. Aí Deus diz assim: assim farei também eu com a casa de Israel. Então, esse procedimento desse avivamento em Jeremias significa o quê? O Deus que refaz aquilo que se estragou. Amém? Vamos levantar a mão aqui nesta noite e vamos dizer assim: o avivamento é precedido pela palavra. Diga assim: essa palavra, ela vem trazendo esperança, refazendo o que foi quebrado na minha casa, na minha vida e na minha família. Então abrace o avivamento que o Senhor está trazendo. A palavra hoje é esperança, restauração e refazer de novo. Deus é o Deus que refaz. Aleluia. Segunda verdade: o que significa ser avivada pela palavra. Diga assim comigo: pastora Neide. Eita, gente, cadê o cuscuz de vocês? Diga assim: pastora Neide, o que significa ser avivada pela palavra? Ser avivada pela palavra significa exatamente passar por esse processo de restauração. Restaurado, ser alguém que foi restaurado, significa dizer que foi refeito novamente. Ser avivado pela palavra significa dizer que você passou por um processo, a sua casa viveu um processo que te reanimou novamente, te colocou de novo de pé, trouxe vida de novo para você, te deu coragem novamente, te deu visão novamente de coisas boas que Deus tem para fazer. E o que significa passar por esse processo de restauração? Diga assim comigo: o processo de restauração me habilita para viver os estágios de uma crise, entendendo que Deus permanece o mesmo. Quando você passa pelo processo do avivamento, significa dizer que você está agora habilitado a passar pelas crises, entendendo, acontece o que acontecer, você agora está habilitado a entender. Todo o processo de crise passa, Deus permanece o mesmo, Deus não muda nada, Deus é o mesmo, Deus permanece o mesmo.
Calma. Quando você passar pelo processo, mulheres avivadas pela palavra, é esse processo de restauração, é esse processo de esperança de Ezequiel. Deus é capaz sim de restaurar. Deus é capaz sim de pegar o que se quebrou e fazer novamente. Ele é capaz, Ele tem o controle, Ele tem o domínio. Você passou por um processo, você agora está habilitado. Alguém que está habilitado, meu irmão, vai viver novas crises, sim ou não? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Todavia, você vai entender que em crise e fora de crise, Deus permanece mesmo. Como assim, pastora Neide? Como assim? Me faça entender melhor. Antes, Abacuque estava preocupado com toda a assolação que estava acontecendo por causa dos caldeus. Abacuque se preocupou com toda a devastação que aconteceu na nação e com tudo que a violência daqueles caldeus estava tirando e estava levando. É mais ou menos assim: estou perdendo tudo, e agora? E agora? O que é que vai acontecer? E agora? Aí Deus vem, aviva ele, habilita ele. Aí agora ele chega lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, habilitado. Quem está habilitado sabe quem Deus é, tendo ou não tendo. Quem não está habilitado fica doido, meu irmão, sai correndo, não sabe o que faz. Pastora Cláudia, não dou conta. Pastor Edson, não dou conta mais. Entrega a obra, sai do conjunto, sei lá, larga a família, começa a tomar Rivotril. Mas eu tenho uma palavra para dizer aqui nesta noite para você. Deus vai te passar pelo processo do avivamento, viu? Porque você precisa entender quem Deus é, em crise e fora de crise. Aí Abacuque chega no capítulo 17, no versículo 17 do capítulo 3. Olha alguém que está habilitado, o que é que diz? Vamos ler isso aqui? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas asmalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu agora estou habilitado. Me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, me fará andar sobre todas essas crises. Aí Paulo vem, escreve a sua carta aos irmãos que estão lá na igreja em Filipos, e diz assim, capítulo 4, versículo 12: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Eu estou com vontade de pular aqui, de correr, porque tem crente que está sendo habilitado, tem crente que está sendo habilitado, avivado pela palavra, para viver as crises e não desconfiar de quem Deus é e do que Deus vai fazer na sua vida. Você não é porque tem, você não é porque por causa do carro, você não é por causa da casa, você é porque Deus sustenta a tua vida. Em toda, e sei também ter abundância. Ele vai dizer assim: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele vai dizer assim: eu posso. Eu posso. Leidinha, eu posso. Pastora Cláudia, nós podemos. Rívia, não importa as crises, eu posso. Pastor Edson, não importa as crises, eu posso. Pastor Dário,
Pastora Aninha, não importa as crises, nós podemos. Todas as coisas, tia Célia, naquele que nos fortalece. O avivamento é a igreja entender que não são as coisas daqui que define. Pode vir Rívia, Rívia vai cantar aqui um louvor, que define quem Deus é e quem eu sou nele. Avivados, irmãos, significa exatamente isso. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você sabe o que significa uma mulher avivada, um homem avivado? Significa dizer que você não vai entrar em crise depressiva. Não vai. Não vai. Sabe o que significa dizer isto? Uma igreja avivada significa dizer que o diabo não vai nos aprisionar na cama, na cadeira, por causa das lutas que estamos enfrentando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é uma igreja avivada? É uma igreja que não vai andar, irmãos, pelos olhos carnais, mas ela vai ver mesmo pela fé aquilo que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Pare de andar angustiado, ansioso, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Aí Jesus diz assim: não é as aves dos céus, elas não trabalham, elas não juntam em celeiros, todavia o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor para Ele do que essas aves? Olha os lírios do campo, não fiam, todavia nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Mas deixa eu te dizer, quem é que veste o lírio do campo? É Deus. E que preocupação é essa? Uma igreja avivada diz assim: hoje eu não tenho, mas amanhã haverá um ribuliço no vale de ossos secos. Hoje eu não posso, mas amanhã vai acontecer um ribuliço, um grande barulho no vale de ossos secos. E Deus trará à existência aquilo que não existe. Deus trará à existência aquilo que não existe. Sai nesta noite do quadro da angústia. Sabe o que é angústia? Você não saber quem é você. O angustiado é quando ele se perde nas suas aflições e ele não sabe quem ele é, não sabe o Deus que ele serve. Mas nesta noite nós estamos aqui ministrando para uma igreja avivada. Eu queria encerrar isso aqui nesta noite contando o testemunho. Nós enfrentamos uns dias difíceis, financeiramente falando. Eu recebi quase 30 pessoas agora no mês de julho. Olha, vieram uma turma de Fortaleza, uma turma de Recife, uma turma de Caldas Novas, uma turma de Belém do Pará. Ficou todo mundo na minha casa. Todo mundo na minha casa, quase 30 pessoas. E tu imagina, né? Nordestino, meu irmão, come que é uma maravilha. Mas come, né não? Começando pelo... tem um amigo nosso, Adberto, não sei se a mãe do Adberto está aí. A mãe do Adberto está aí. Olha ali, ó. Olha, Adberto disse que o pastor Dário é um mandruvá. Eu disse: o que é mandruvá? Ele disse: é aquela lagarta desse tamanho que come. E ele disse que o pastor dele é mandruvá. E a gente ali preocupado, irmãos, porque nós estávamos desprovidos de dinheiro. E eu disse: Senhor, o que é isso aqui? Aí o pastor Dário disse: meu Deus, Neide, nós não temos dinheiro, Neide, é muita gente para dar de comida. E nós estávamos num café da manhã. Olha, Deus foi tão bom que houve uma inquietação na turma. Eu não vou entrar nos detalhes porque eu tenho um horário para entregar isso aqui. E eu estou olhando ali no relógio. Deus fez um mover que a turma toda foi embora para Caldas Novas. A turma que veio de Recife, que veio até a turma de Caldas Novas que estava aqui. Vamos todo mundo para Caldas Novas, que lá tem muita diversão. E tem mesmo.
Foram todos embora, só ficou o casal. Para voltar para ir conosco. Meus tios ficaram. E nós estávamos no domingo de manhã para levar uma tia no aeroporto que ia retornar. E quando nós estávamos no domingo pela manhã, o Senhor falou assim no meu coração: faz um culto aqui. Faz um culto aqui. E aí a gente começou a falar da palavra. O meu tio, ele toca, eles cantam em dupla. E começamos a cantar, começamos a adorar o Senhor. Naquele momento que nós começamos a adorar o Senhor, Deus foi trazendo um grande mover por causa da palavra. A palavra veio a palavra de Mateus, capítulo 6, 25. Deus é o Deus que supre. E quando essa palavra veio, ela tomou no meu coração. E quando aquela palavra tomou o meu coração, eu disse para Dário, eu disse assim: tem uma provisão de Deus chegando. Eu dizia assim: eu não sei o que é, eu não sei como é, mas Deus está bradando nesta manhã que algo extraordinário está acontecendo. E Deus não deixava eu fechar a boca. Deus dizia: repita de novo. E eu repeti aquilo ali. E naquele momento eu senti uma grande visitação do Senhor. Vamos embora para Caldas Novas na segunda-feira. Quando nós chegamos em Caldas Novas, o pastor Dário disse assim: Neide, eu estou tremendo aqui. Eu disse: que foi, menino? Uma irmã ligou para mim, recebeu uma grande bênção e disse assim: pastor, eu quero ofertar. Não quero ser identificada, mas eu estou colocando, pastor, na sua conta. O senhor transfere para a conta da igreja um valor muito alto. E eu vou dizer o valor só para você saber que Deus fala. E uma igreja avivada, ela sabe passar pelas suas crises, sabendo quem é o Senhor. 20 mil reais. Aquele dinheiro não era nosso, era da igreja. Todavia, o nosso salário estava dentro dele. Aí Dário ligou para o tesoureiro, que é o Adalberto, e disse: oi, não retém meu salário não, libera agora aí, porque a bênção chegou. E a gente foi para Caldas Novas, voltou abastecido. Então deixa eu liberar, fica em pé aqui nesta noite, fica em pé. Uma igreja avivada é uma igreja que vai estar habilitada a passar os dias difíceis. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E se nesta noite você entrou aqui neste lugar dizendo assim: pastor, há uma crise tão grande, eu não sei mais o que fazer. Enquanto a Rívia estiver louvando o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero muito orar por você nesta noite.